Mais um? Mais um, né? Graças a Deus. Que legal. Mais uma semana. Rapaz, mais uma semana, graças a Deus. Meu ancião William. Meu ancião Éder Arnas. Essa família é top, hein? E aí, como é que tá as correrias? Como é que Tudo tá? bem? E a semana? Como é que é? Bem, Conta graças pra a mim. Deus. Trabalhando muito, Opa, comendo bastante. melhor ainda. E na companhia dos irmãos também, né? Opa, isso é Graças a importante. Deus, estamos juntos aí para mais um Pó de Bairro. Opa, E aí? mais um pó de E a bairro. Cleusa, como é que tá? E as crianças? As crianças, né? Puxa vida. Uma criança fez 31 e a próxima criança mês que vem 29. Então tá tudo bem com as crianças. A Cleusa também tá bem. Só crescendo. E tamo aí. Mais um. Que bom, irmão, que bom. Alegria de mais um pó de bairro. Igreja- Mais uma vez contando histórias. História de pessoas, né? E cada vez que a gente vem aqui é uma história diferente, né? A gente sempre é surpreendido com aquilo lá. Conhecemos ainda mais a fundo os nossos irmãos aqui da nossa igreja. Exatamente. Quem que vem hoje por aí? Quem? É. Vou falar pra você quem vem. Chama-se Maria Júlia de Lima Alves Pompeu Fernandes. Nossa, uma redação quase. Você viu que até deu uma pausa aqui pra sair o nome dela. Maria Júlia Alves Lima Alves Pompeu Fernandes, conhecida como Maju. Maju. Vem aqui, Maju. Vem, Maju. Nossa, bem mais simples. No Maju. começo tem que... Seja bem-vinda, Maju. E aí, Maju, tudo bem? Senta. Tem que respirar no meio do nome. Pra acabar Pronto, de segundo- completar. Mas eu vou dar uma corrigidinha. Ainda assim deu errado, hein? Ah, não, eu É muito sabia, grande, eu né? já misturei Lima com Alves, É. aí acho que saiu um... Enfim, Mas só Maju já tá bom. Maju Só tá- Maju já tá bom. Mas é Maria Júlia Alves Lima Alves Pompeu Lima. Fernandes. Antes era só Maria Júlia Alves Lima. Aí, há 16 anos atrás, virou também Pompeu Fernandes. Pompeu Fernandes. Nós vamos descobrir por que 16 anos atrás. Nós vamos chegar lá. Maju, que bom que você está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Que legal que você está aqui com a gente. Tá aí uma mulher serva do Senhor, Amém. presente em nossa igreja. É um presente dos céus para a nossa igreja. E nós queremos saber quem é Maju. É interessante, né? Antes de Tem. começar aí... Precisou de alguma coisa? Maju, você tem... Tem. Tesoura? Tem. Só Pode? isso. Tem. Na sua Viu, bate-mala você tem? Tem. Tem. E a gente tava ensaiando já pra chamar, já era pra ter vindo aí umas semanas atrás, as agendas. Mas a agenda muito- dela realmente agenda é tava cheia. meio apertada, A né? agenda dela é cheia. Mas, por gentileza. Maju. Bom, Maju. Quem é Maju? Quem é Maju? Uma menina, eu ainda não consigo falar uma mulher, uma senhora, é uma moça, Isso. casada com Julian, Júlia. Julian, É o mesmo. é o mesmo, ele Continua atende sendo também, seu. tá? Ele atende realmente. É, quando eu tô brava, um pouco mais brava é Julian, quando eu tô mais amorosa Pelo tom é de voz, descobre. Julian, baby. Baby. Então, mãe de 3 filhos, Uau. Eros, Eros Dimitri, vou falar os Isso, nomes vamos lá, tem vamos gente lá. que não sabe Isso. que os nomes dos meus filhos são compostos. É Eros Dimitri, E o sobrenome ficou como? Vamos lá. Eros Dimitri, Alves Lima, Pompeu Fernandes. Aí foi Anne Marie, Anne Marie. Alves Lima, Pompeu Fernandes. E Ícaro Martin, Alves Lima, Pompeu Fernandes. Ícaro Martin. cara. Esse Eu não tinha sabia. esquecido do Martin. É Ícaro Martin. É, a gente é tão Ícaro. É que ele passa tão rápido que só dá tempo de falar, ô Ícaro! Já foi. Não Já dá nem foi. para repetir o Martin. Então, o Martin foi o Julian quis colocar Martin para homenagear o irmão dele. O irmão dele que faleceu Sim. chamava-se Ivan Martin. Sim. Então ele falou: "Baby, eu vou colocar, que tal compor o Ícaro, porque todos têm nome composto". Então, não podia quebrar ali, né? O último não, ele tem que carregar o nome de tudo, né? O nome composto mais o sobrenome dos dois. Então, eu achei a ideia muito boa. E aí ficou Ícaro Martin. Muito Bem nome de... Muito bem. Ator, assim, artista. Essa família é artista, né? É. É, literalmente, né? É o dom, o dom da arte tá ali, pegou, respingou, caiu, derramou nos 3. Olha, eu vou falar, eu arrisco a dizer que assim, é que
eu não sei, eu não convivo com a Anne-Marie e com o Ícaro Martin, assim, né? Mas são o Eros Dimitri, Julian e a Maria Júlia. Eu não vou falar o restante. Mas são, assim, talentos nas mãos, assim, que tudo que dá na mão é desenvolvido. Não, a arte manual, assim, ó. Sim, exato. É impressionante vocês. E pra mim, missão dada é missão cumprida. Essa é a Será? missão dada, é Será? missão cumprida. Eu sei bem como é que é. Mas a Marie, ela tem um super Tem dom também? manual. Ela faz as artes dela manual. Ela adora montar coisas pequenas, bem pequenininhas, assim, coisa que eu nem consigo recortar quase. Ela recorta, ela faz maquetes, ela faz mini maquetes porque ela gosta. Esses tempos ela fez um quartinho, uma caminha de princesa, assim, com a cortininha, mini travesseirinhos com a poltrona, com a prateleira. Papel, cartolina, assim? Papel cartão, Papel cartão? Pequenininho, uma cadeirinha pequenininha, com um computadorzinho pequenininho, com uma garrafinha que saía um canudinho. Coisa assim, desse tamanho, que ela fez tudo manualmente. E aí, ela já ajuda também, porque quando tem coisa para recortar, coisa para fazer aqui, eu falo, gente, pode me dar. É para recortar? Daqui que eu vou levar para casa. Eu tenho um batalhão. Me ajuda, eu tenho gente para recortar. E ela recorta muito Tem bem. um batalhão lá em casa. Então eu fico tranquila, que é um serviço que eu não preciso refazer. Entendeu? Porque Olha só, tem disso, qualidade, tem disso. hein? Qualidade. Então ela já passou no teste de qualidade, então ela 10 já me anos. ajuda. 10 anos. E ela tem, assim, essas habilidades manuais muito bem. Ela pinta com canetinha, lápis de cor, e desenha também. Não cai longe do pé, né? Não. Não, nunca. Não. Nunca. É pertinho, bem pertinho, assim, né? Bem lá Nunca. perto da raiz, assim, né? Não, Bem, e até bem parece que bem quando os pertinho. dois se conheceram, o Julian e a Maju, parecia que a primeira coisa foi casar os dons, assim, porque, cara, os dois têm... O Julian tem um dom de pintar também. Tem, de muito desenhar, forte, ele desenha bem, ele pinta bem. É criativo também. Não, A criatividade flui bem ali. É com vocês. E o Ícaro também, ele já tem desenvolvido assim, ele tem a coordenação motora fina muito boa. Então ele gosta de pintar, ele gosta de desenhar também, bastante. Tá sempre desenhando, tá mas sempre também pintando. vendo a família toda desenhando, aí... A gente não é muito do esporte, né? Assim, a gente não conseguiu passar essa prática, assim, né? Vamos jogar bola com o pai, não, vamos desenhar. Vamos pintar. Não, o pai vai fazer um desenho aqui para você e você pinta. Essa é a... E lá tem uma mesa grande, você conhece, Sim, sabe? sim. Boa para pintura. Eles têm um estoque de material, de cartolina, papel cartão, essas coisas assim que... Dá difícil papelaria, tá competindo ali com papelaria, viu? Olha, para nós, Juliana, a gente ama passear em papelaria. Falou em papelaria... Pode chamar que eu vou junto. Pode deixar, Pode chamar que eu vou junto. E a gente sempre sai com um papel, uma cartolina, uma caneta. Uma caneta. Não tem jeito. Sempre sai com alguma coisinha pra... E eu gosto sempre de deixar ali, entendeu? Uma hora que eu precisar, e essa hora é sempre, a hora que eu precisar eu tenho, entendeu? É sempre, né? Porque até Sempre. por conta dos departamentos que Vossa Excelência está em atividade, na atuação, precisa mesmo ter esse negócio, às vezes no final de tem que ser semana, rápido. assim. Às vezes a ideia surge na hora, e eu Sim. sou ótima para trabalhar assim, ó, sob pressão. O negócio tá chegando, aí a ideia surge assim, sabe? Então, assim, de última hora também E tudo funciona. isso é verdade, tá? A gente conhece, a gente convive e E sabe às que é vezes assim. não dá tempo, às vezes não dá qualquer tempo de comprar a emergência, ideia agora. Maju. Assina embaixo. Muito bem. Maju, a profissional, vendedora, representante. Representante comercial, vendedora. Representante comercial. Então, na verdade, quando eu Além era- dessa vida corrida, 3 filhos. Sou representante comercial, trabalho na área de utilidades domésticas. Eu represento produtos na área das utilidades domésticas e também brinquedos. Só que não foi isso que eu sonhei para minha vida, né? Quando eu era pequena, eu queria ser professora. Queria ser professora, queria ficar com as crianças, mas Deus deu um jeitinho de encaixar tudo, né? Sempre. Aí eu fiz uma faculdade, fiz a primeira faculdade, minha faculdade foi de moda. Ó, Eu fiz Moda? faculdade de moda. Você sabia dessa? não.
Pronto, tá vendo? Tô falando pra vocês fiz que a gente faculdade vai de descobrindo as moda, coisas aqui. Eu fiz na Uniderp. Eu fiz parte da segunda turma da faculdade de moda. E que eu gostava muito, né? Eu gostava de desenhar. Então, eu desenhava croquis, né? Fazia modelos, fazia roupa. Eu costurava. Minha vida sempre foi, até então, artística. Eu sempre quis aprender a costurar. Eu falava, mãe, eu quero costurar. Minha mãe, tá bom, filha, tá bom. Na hora que você crescer mais um pouquinho. E aí um dia eu falei, mãe, eu quero costurar. E eu entrei no curso de corte e costura. Com 14 anos eu entrei no curso de corte e costura. E aí me realizei. Ganhei minha máquina de costura. Estou em casa. Agora eu estou em casa. Então eu costurava. E aí, quando eu terminei o ensino médio, fiz moda. Aí gostei muito, muito mesmo. E lá a gente tinha as matérias de artes, né? Matérias artísticas também. Aí eu falei, agora eu quero fazer artes. Já sei, eu quero fazer artes. Aí terminei moda e fui fazer artes. E licenciatura para dar aula para as crianças, para dar aula. E aí fiz estágio, tudo amei. Trabalhar com as crianças, escolhi, assim, fiz estágio com várias idades e amei os pequenininhos. Parei ali no pré, na primeira série, segunda, terceira e amei. Só que o meu pai, ele era representante comercial e já trabalhava nessa área um bom tempo. E eu sempre ajudei meu pai. Né, a gente ali em casa e o escritório dele sempre foi ali, sim, na nossa casa. Então ficava ali o escritório, os mostruários, todo o material ficava ali. E eu ajudava o meu pai. Eu ajudava assim, esporadicamente. Ajudava aqui, ajudava ali. E aí começou o negócio a digitalizar. Antes era aquele tempo do talão de pedido, tirava tudo talão de pedido, carbono. Aí mandava as cópias de pedido pelo correio. Enfim, o negócio começou a modernizar, atualizar. E meu pai teve que abrir um e-mail. E para ele foi um fim. Vou ter que abrir e-mail. Que e-mail? O que é isso? Aí teve que comprar o computador, né? Enfim. Teve que abrir um e-mail. Aí, eu abri um e-mail para ele, comecei a mexer ali. Não, pai, pode deixar, eu te ajudo aqui. E aí as empresas não aceitavam mais o fax, porque enviava o pedido por um fax. Aí ele ficava, puxa vida, era só que tão simples, só botar o papel aqui, apertar o botão, agora tem que botar ele dentro do e-mail. Tranquilo, pai. Pode deixar. Deixa aqui. Eu faço pra você. Vamos fazer o seguinte, essa parte eu fico com essa parte. E era assim, adolescente, né? Antes ainda, 13, 14. Aí, eu comecei a ajudar meu pai nessa linha, ainda mais na área digital, né? E aí, comecei a ajudar, cada dia mais ajudando. Aí não podia mais ser de papel, não dava mais para escanear, estava muito difícil de entender, assim. E agilidade, né? Eu falei, pode deixar, vou montar aqui uma planilha. Vamos montar a planilha com todos os preços aqui. E comecei a ajudar meu pai. E aí o negócio começou a ficar mais sério, né? E aí, enquanto ele viajava, eu ficava no escritório. Fez a proposta. Filha, preciso de ajuda. Você me ajuda? Ajudo, claro. Então, vou fazer o seguinte. Então, quando eu não estiver estudando, no outro período eu estou aqui. E eu ficava ali no escritório, só no computador, digitando tabela, digitando preço, enviando todos os pedidos que tinha, eu digitava tudinho, ele fazia tudo no papel. Tudo no papel, qualquer papel para o meu pai. Meu pai era vendedor. Moda antiga. A moda antiga. Tinha um guardanapo aqui, ele pegava o guardanapo aqui, só anotava aqui, eu chegava vendedor raiz. Vendedor raiz, com papel de pão, qualquer coisa. Eu chegava lá cheio de papelzinho. Às vezes até dando a sacolinha. Ia sair um pedido. Esse aqui ele tem que mandar esse. Esse aqui é do fulano. Esse aqui anota para mandar assim. O vendedor que existe dentro de você sabe. Eu sei bem disso, E aí, então, pegava todos aqueles papéis lá e deixava tudo certinho, me enviava para as fábricas, escrevia tudo certinho, mandava as cópias para os clientes. E aí, me apaixonei. Aí eu já tinha de cor todas as fábricas, já tinha de cor muitas referências, Sim. Os produtos, os preços, já conhecia todos os clientes ainda mais via fazendo telefone. a parte administrativa. Então, assim, já conhecia os clientes por telefone, que a gente falava por telefone, por e-mail, tudo certo. E aí, quando eu terminei a faculdade, aquela correria de artes, ao mesmo tempo eu já estava casada, já estava com filho, estava aquela loucura, terminando a faculdade, tudo muito atropelado. E aí eu lembro que eu fazia estágio, às vezes eu chegava com a voz bem rouca, assim, bem cansada, falava, ai, hoje foi difícil, hein? Tô cansada. Aí eu sentava para trabalhar com meu pai. Aí ele falou assim, você tem certeza que você quer ser professora mesmo? Você não
quer vir trabalhar comigo? Ser minha sócia? Eu falei, Opa. mas quanto que eu ganho com isso? Mas tá, e a minha parte é quanto, né? Afinal de contas, eu tenho uma família. E aí a gente eu comecei, de fato... Se entenderam? De fato, eu comecei a trabalhar com meu pai. Né? A gente mexeu tudo na parte da razão social, ficamos sócios, né, na empresa, mas continuou basicamente do jeito que estava. Ele saía vender e eu ficava só dentro do escritório. Muito legal. Até que passou um tempo, ele começou a deixar alguns clientes em Campo Grande, para ele viajar mais, poder viajar mais, e ele deixou uns clientes comigo em Campo Grande. Ó, atende fulano. Aí eu ainda tinha assim, de receio, atende fulano, tá bom, eu vou. Aí, atende ciclano para mim, ó, eu tô precisando atender fulano, mas ó, eu só vou chegar semana que vem. Aí eu comecei a atender alguns clientes em Campo Grande. Aí já comecei a gostar. Legal esse negócio de sair de casa, ver pessoas, conversar, falar. E aí gostei também. Gostei de sair e vender. A arte de vender é uma delícia. É bom. É bom. Essa moça aqui tem muita história. E agora eu vou puxar uma história ainda que é um baita testemunho. Conta para nós de maneira resumida o testemunho da sua casa. É uma bênção. É uma bênção. Então, conta para nós, pessoal. Antes de chegar na casa um pouquinho, que eu falo assim que Deus sabe de todas as coisas e concede os desejos do nosso coração. Eu sempre quis ser professora, queria trabalhar com as crianças, porém a vida mudou um pouquinho. Fui trabalhar com meu pai, amei, e deu tudo certo, né? E aí, na igreja, eu tive a oportunidade de ser professora, né? Então, assim, Deus deu um jeitinho. Calma, filha querida, você vai sim ser professora. Então, hoje eu sou professora da Escola Sabatina, né? Trabalho com as crianças, nos aventureiros também. Então, eu consigo, eu me realizo nessa parte, porque eu também sou professora. Exatamente. Sou vendedora, mas eu sou professora. Muito bem. Né? Então, nós não vamos chegar nessa parte. Tá. Vamos voltar para casa. Conta esse testemunho pro pessoal. Vou resumir bem rapidão. Isso, bem resumido. Então, a história é uma bênção. A história é uma bênção. Cada detalhezinho que foi acontecendo é uma bênção, mas conta para nós. Bom, todo mundo que casa... Quer casa. Certo? Mas assim, Deus foi muito bom com a gente. Nunca passamos nenhuma necessidade. Tudo bem, casamos, fomos morar com a minha mãe. Ok, a gente nem estava trabalhando, estava estudando, né? Aí, minha sogra depois mudou de casa, ficou o ninho vazio, né? O ninho vazio, minha cunhada foi morar fora, em São Paulo, Juliana casou e minha sogra ficou sozinha. E ela falou, gente, essa casa está grande, vocês não querem vir morar aqui? Vamos sim, a gente quer. Aí saímos da casa da minha mãe e fomos morar na casa que a minha sogra morava. E aí a gente ficou. E o nosso sonho, claro, era de ter a nossa casa. E a gente foi juntando nosso dinheiro, fazendo um caixa, né? Um dia a gente ter a nossa casa, um dia a gente vai construir a nossa casa do nosso jeito, enfim. E aí chegou um tempo onde a gente começou, já tinha um dinheiro legal para comprar uma casa e começamos a olhar. Começamos a olhar uma casa, outra casa, e um dia eu vi uma casa maravilhosa. Vi uma casa maravilhosa que eu sonhava com a casa. Eu entrava, assim, eu sonhava dentro da casa. E aí a gente ligou para o corretor, entrou, eu amei a casa. Mas eu falava, Deus, será que é essa casa mesmo? Será que essa casa, olha, porque ela não financia, enfim, vamos ter um probleminha. E eu sonhava com a casa. E aí um dia nós oramos, bem sério, falei, Senhor, se não for da tua vontade que essa casa, a gente faça negócio com essa casa, deixa eu ver uns defeitinhos dela, porque eu só vejo coisa boa dessa casa. E era uma casa aqui pertinho da igreja. Sim, pertinho da igreja. E aí, eu comecei a ver os defeitos da casa. A casa era linda, maravilhosa, sabe? Mas ela, pra mim, era perfeita. Aí eu comecei a ver os defeitos da casa. Falei, tem um terreno vazio do lado. Acho que não vai... não tem um quarto a mais. Puxa... Aí, simplesmente, falei, Juliana, não quero mais. Aquela casa que a gente não quer mais. Vamos continuar. Então, o lance vai ser comprar a casa. Não, vai ser construir a casa do nosso jeito. Então, tá. E um dia, estava andando com Eros, pá, de carro, vi uma casa bonita, mas que não dava para ver muito, sabe? O fundo da casa. Eu vi só a fachada, achei linda. Aí, liguei pro corretor.
tava no viva voz do carro, eu e o Eros, vamos ver quanto custa, vamos ver a casa, vamos. Aí a gente ligou, então, tô vendo uma casa aqui, amarela, isso, aqui na rua tal, beleza. Então, eu queria saber o que tem a casa. Aí foi falando, tem quarto, tem não sei o quê, nananã. Falei, nossa, que casa grande, quanto que é? Aí ele falou o preço, eu e o Eros. Obrigada, viu? Não. Até a próxima. Valeu, tô só sondando. Ninguém sabe curiosidade. Aí eu olhei pro Eros. Não dá. Beleza, vambora. Mas massa, hein? Vai, tá casa. Massa, hein? Mas fora da replay, fora da realidade. Vamos descer. E um dia tava lá, um outro dia, passou semanas assim, minha mãe me ligou, viu, filha? Eu tô aqui, eu agendei aqui com o corretor. Uma casa, eu vi uma casa aqui perto, onde você queria mesmo, na casa do seu pai. Porque meu pai faleceu, eu fiquei com a casa dele. A gente dividiu as coisas, fiquei com a casa que era dele, onde tinha escritório e tudo, e o nosso projeto era construir ali, desmanchar algumas partes e construir a casa do nosso jeito. Mas assim, não sei se vocês sabem, mas a construção, reforma, dá um trabalho da pega, né? Então, assim, se eu pudesse evitar, a gente estava procurando uma casa pronta, se a gente achasse, a gente ia comprar, senão a gente ia entrar na reforma. E aí minha mãe falou assim, então, eu marquei com os corretores, é uma casa aí perto mesmo, bem pertinho da casa que era do seu pai. Eu marquei com eles aqui pra gente pra ver uma proposta. Eu falei, tá bom, mas que casa que é? É uma casa amarelinha ali, né? Eu falei, mãe, essa casa? Eu falei, eu já liguei lá. Ela falou, não, mas calma, você não sabe o que é Deus na vida da gente. Olha, eu falei, tá bom. Falei, tá bom, mas olha, é meio fora da realidade, mãe. E aí chegou os corretores lá, eu cheguei, a gente conversou e ele falou, e ele olhava pra mim assim, nossa, eu acho que eu já falei com você no telefone. Eu falei, gente, eu falei no telefone com ele, né? Você já ligou perguntando o preço da casa? Eu falei, nossa, liguei, mas assim, tava fora, o timbre de voz. Aí ele falou assim, então, o dono dessa casa, ele tá indo embora, ele não vai mais morar aqui, ele tá indo embora. Então, ele precisa vender essa casa para não deixar a casa sozinho. Ele também não quer colocar inquilino, porque a casa vai estragando, né? Só que ele está indo embora, mas dá para a gente negociar. Dá para a gente negociar. Aí eu falei, mãe. Minha mãe, não, calma, não. Então, a gente tem mais um não sei o quê, tem mais uma coisa que meu esposo faleceu e deixou, a gente precisa também desfazer, porque para a gente é muito grande. Era uma chácara. Era uma chácara aqui dentro da cidade. E a gente precisa desfazer, porque a gente não consegue cuidar, não sei o quê. E aí, foi que o cara falou assim, não, então, com a chácara, acho que dá para fazer negócio, porque assim, não é uma coisa que vai deteriorar. A casa, se ficar parada, ele vai perder valor. Mas se é terreno, terra, não. Para ele é melhor ele ficar com a terra lá, só uma terra, do que ficar com uma casa parada, porque pode invadir, pode estragar, pode roubar. Tudo isso. Enfim, com muita oração, a gente falava, caraca. Eu falei, Juliano do céu, você não sabe o que aconteceu. Assim. Um milagre. Nossa, ele falou assim, mas será? Eu falei, não, vamos orar. E a gente orou tanto. Aí, primeiro dia que a gente foi ver a casa, entrar na casa, arrepia. A gente entrou, eu ficava assim, caraca. Nossa, era mais do que eu esperei, mais do que a gente esperava. E a casa tinha tudo que a gente precisava, e era uma coisa que eu não ia ter, não ia conseguir construir. Tinha quarto para um quarto para cada um, que era isso que eu falava para Deus, eu quero um quarto para cada filho, porque são idades diferentes, né? Menino e menina, idade muito diferente. Eu quero um quarto para cada filho. Eu quero um lugar para um escritório só para mim. Eu quero um escritório só para Juliano, porque o dele é ateliê, o meu é escritório. Eu quero um lugar só para Juliano. Eu quero também um ateliê só para mim, porque eu também tenho um ateliê. E o meu fica costura, um monte de sucata. Eu falei, eu queria também, se desse, eu queria assim, além do escritório para mim, eu queria um ateliê para mim. E eu queria um quintal. E eu queria assim com planta. E eu queria com pé de limão. Dando limão. Você acredita que eu quero ter um pé de limão? E aí, falei, eu também quero com piscina. Aí a casa não tem piscina. Mas assim, tudo tinha na casa. Tudo tinha na casa. Pé de limão? O pé de limão. Quando a gente chegou, o
pé de limão cheio de limão. Não, Cheio de limão. E tinha também um ipê, porque a gente ia plantar um ipê na nossa casa. Quando a gente tiver a nossa casa, a gente vai plantar um ipê. E lá já tinha um ipê, no quintal. Uau. Só não tinha piscina. Mas depois eu entendi. Mas de tantos itens, Ah, não. ter só Depois piscina... eu entendi. Eu falei, Deus sabe de todas as coisas. A piscina ia me dar mais trabalho. Ia dar muito trabalho, né? E um Dá. gasto muito grande. Dá. Mas ainda assim, a casa era linda, era maravilhosa, a proposta foi boa, o casal aceitou, mas eu ainda tinha medo, ainda falei assim, Senhor, antes de finalizar o contrato, antes de finalizar tudo, que dê certo, somente se eu conseguir dar conta desta casa. Porque a casa é linda, beleza, faz um negócio e pronto, agora a casa é sua. Mas ela requer gastos, luz, água, é um quintal muito grande, é jardinagem. Então, eu tinha medo da gente não conseguir. O Julião é professor, entende? O Julião é professor. Sou vendedora, não tenho carteira assinada, sou autônoma, o negócio é vender, vender, vender. Falei, Senhor, eu não quero ter toda essa casa maravilhosa e depois não conseguir ter que desfazer dela. Não vencer ela. Não vencer. Eu falei, eu não quero isso, eu não quero passar por isso. Eu quero, se for para ser minha e me trazer alegria, e me trazer satisfação, que ela seja uma casa usada por ti. Eu quero uma casa com muito espaço, porque a casa não era só para gente. A casa, nossa proposta para Deus foi que a nossa casa fosse grande para a gente receber pessoas, porque o que a gente mais gosta é receber pessoas. E fazer o que precisar ser feito para levar a palavra de Deus máximo de gente possível. É usar a casa mesmo para a pregação do evangelho. E Deus preparou. E eu falei, Senhor, mas se não for para eu dar conta dessa casa, se nós não pudermos mantê-la e pagá-la, e enfim, que não dê certo. E aí o negócio só foi dando certo, só foi dando certo, só foi dando certo. Por fim, assinou o contrato. assinamos o contrato. Dono da casa. Sem financiamento. Se eu falar que eu não tirei R$1 do bolso, não tiramos nem R$1 do bolso, não fizemos financiamento, não nos apertamos, mas foi aquela coisa, né? Aquela coisa de mãe também, né? A mãe dá uma ajudadinha, a parte da mãe... Mãe é mãe. A parte da mãe, mas mãe assim, é não, usa a mãe. minha parte, depois a gente Pronto, resolve aí com a sua gente pra irmã, frente. fechou. Então foi uma bênção. Cara, essa história é demais. Foi uma Eu já bênção. conheci essa história. Essa casa é essa casa, a casa É a atual. casa que eu Isso, é a casa moro atual. hoje. Cara, eu já conheci essa história aqui. Mas é uma Edinho, bênção. É bênção mesmo. É porque... bem- Não, mas a história é bem maior que isso. Assim, Não, eu muitos sei, eu pormenores sei. dessa conversa. Porque Aqui ela resumiu, foi um porque a gente resumão, tem né? mais coisa pra falar. Mas assim, é bênção. só de pensar que a primeira vez que eu liguei, quando ele falou... Não, obrigada, tchau. Deu aquela engasgada. Imagina Deus olhando a lista dela. Ateliê pra ele, pra ela. Entendeu? Piscina, pé de limão. Duas e- páginas de CAD. Não, Ai, eu amor. Ai, pedi minha tudo filha, isso. você me dá trabalho, filha. Mas é interessante como que Deus atende os pedidos, né? Os Não, e nossos foi de pedidos. maneira progressiva. E foi de maneira progressiva essa compra dessa casa. E foi indo e... Só foi dando certo. No E final, a cada vitória, a cada conquista, a gente falava, cara, deu certo, assinou, vai dali, deu aqui. Claro, a gente precisou ajustar, né, o valor da casa, o valor da... as negociações. Mas assim, deu super certo e a gente não ficou em dívida. Ficamos com, Não, melhor de tudo é isso. ficamos com Sair um presentão de Deus. Sair sem nenhuma Porque é dívida. presente de Deus, né? Sim, Foi- presente de Deus. E conclusão dessa casa hoje em dia, para você que não conhece, é o point da igreja. Juliana, tem agenda aí aberta pra gente levar o Ministério dos Homens? Isso, Aí, só que Maju! precisa agendar. Sempre tem um Precisa compra, agendar, sempre precisa tem um agendar. compra, tem um almoço, Porque sempre tem alguma realmente coisa. tem muito espaço. Tem. Muito É espaço. interessante. Tem muita cadeira, a gente, tem tudo. A gente fez um encontro dos homens lá, deu quantas pessoas? Fizemos. Aquele dia foi um conference externo. Eu acho que... Umas 25 pessoas? Exatamente. Eu ia falar que Beirão, quase 30 pessoas. Mas a gente fez um Natal dos Pompeu, que não é pouco, Que não é pouco. deu 65 pessoas no Natal. E coube todo Coube mundo. todo mundo, Não, todo é mundo. uma benção. A casa dela é uma benção. Então foi um espaço Então, ó, legal. legal. É uma benção. Realmente É é uma um benção. baita testemunho Mas do cuidado. a gente sempre tem o cuidado de lembrar que foi Deus que deu e ela tem um propósito. Sim. Não é para eu me engrandecer, não é para eu achar que sou melhor que os outros. Não o é pra propósito ficar- dela
Nem É na pra zona de Deus, conforto nem na ali, zona de agora nós estamos na conforto. nossa casa. Não, não, não. Não, mas aqui, essa família não tem zona de conforto. Não. Porque quando um está parado, o outro já está pensando o que vai fazer. Então, assim por diante. Vamos lá, Maju. Ministério das Crianças. Ministério da Criança. Conta pro pessoal o que você faz aqui na igreja. Eu faço várias coisas, mas o meu ministério... Vamos no ministério, É. vamos começar no ministério. Eu sou coordenadora do Ministério das Crianças, Certo, aqui da Igreja do Bairro Mambaí. ótimo. O que consiste o Ministério da Criança? São as salas da Escola Sabatina, Sim. que hoje vai do Hall A, das crianças de 0 ano, a partir de 0 ano, até os juvenis, Certo. crianças de 13 anos. Então vai de Certo. 0 a 13 anos, dividido entre Hall A, Hall B, Jardim, Primários e Juvenis. Certo. E além da Escola Sabatina, o Ministério da Criança trabalha com outros projetos também. Sim. Né? Na verdade, o Ministério da Criança ele tem que estar envolvido em todos os projetos da igreja, né? Tem que estar junto, mas a gente também trabalha com os pais, não é só O criança. Ministério das Crianças é o guarda-chuva, e aí abaixo do guarda-chuva vem vindo todos esses que você vai falar agora pra gente. Esse ano, desde o ano passado, começou aqui no estado do Mato Grosso do Sul o projeto Super Missionários. Sim. E Então, todo divino. ano tem um projeto missionário. Já tivemos o Evangelismo Kids, já tivemos o projeto Juntos, mas o que deu bom, o que deu certo, foi o Super Missionários. E foi uma benção ano passado. Foi uma benção. Aqui na nossa igreja teve muitas crianças. A gente tem muita criança. Rapidinho, o que é o Super Missionários? Super Missionários é um projeto onde a família ela está envolvida. Nós precisamos colocar assim, incentivar os Sim, pais incentivar. a estudar a Bíblia com os filhos. Nós já estudamos ali na escola sabatina, a lição com os nossos filhos, mas a gente precisa ir além. A gente precisa ensiná-los a outras histórias, a outras coisas para eles passarem para os amigos, para passar a palavra de Deus para mais pessoas. Então, consiste em os pais ensinarem os filhos a Bíblia. Tem um caderno de estudo bíblico. O ano passado teve algumas histórias, esse ano é diferente. São outras histórias bíblicas que a gente aplica na nossa vida. Então, são os pais estudando com os filhos, tendo essa oportunidade de ensinar os filhos. E aí, passa para a segunda fase, que é o filho escolher um amigo para estudar a Bíblia. Fazer esse mesmo estudo que ele aprendeu com o pai e com a mãe, fazer com um coleguinha. Repassar para o amigo. Repassar. E nesse período, dessa segunda fase, no período, ele vai escolher um nome de um coleguinha. E aí a gente passa para a igreja. Sim. Informa a igreja, né, traz aqui Os no momento nomes. da adoração infantil, no momento dos anúncios, da oração intercessora, o nome dessas crianças, para que a igreja interceda por essas crianças que vão receber o estudo bíblico. Então, tem a outra fase do super missionário que chama ID, que é onde as crianças pegam um novo estudo, que é igual ao que eles fizeram, só que um estudo zeradinho, que ele vai entregar para o amiguinho e vai estudar junto com o amiguinho. Com o amiguinho. Ele não vai entregar para você fazer, não. É ele que vai ministrar o estudo. Bênção. É para fazer junto. Bênção demais. Então, aí, a partir daí, ele estuda a Bíblia com o amiguinho, convida para vir à igreja, porque nós temos a celebração, onde a criança vai ganhar um certificado de que estudou. Igual o estudo bíblico, a classe indica, conclui o estudo, ganha um certificado. E as crianças ganham um certificado, tanto as crianças que foram as super missionárias, né? E o coleguinha também. Quem recebeu o estudo bíblico e concluiu, ele também ganha um certificado. Uau, um projeto super missionário. Qual que é o intuito? É para levar ao batismo? Não. O batismo é uma consequência. O intuito é levar a palavra de Deus a todo mundo. Ser sal fora do saleiro. Ser sal fora da casinha do tempero. Exatamente, então, lá. O intuito não é o batismo, é falar, é pregar o evangelho. E as crianças têm uma, né, para falar com o amiguinho, né? Gosta, gurizada gosta de super missionário. Eu falo isso porque tem gente que pergunta e pai fala assim, mas o meu filho é muito novo para batizar, porque a gente começa a partir dos 4 anos. Os super missionários é para criança de 4 anos, 4, 5, até os 13. Então, assim, mas é muito novo para batizar. Mas o estudo, ele não é para batizar. Fiquem tranquilos, Exatamente. O estudo não é para o batismo. O estudo é para eles aprenderem a estudar e também saber falar da Bíblia. É conhecer e saber multiplicar o conhecimento. Muito bem. A mensagem que recebeu, passar para frente. Como tem um texto que fala, né?
Esqueci agora. Todo cristão nasceu como missionário, coisa assim. Esqueci agora o... Mas agora você pensa, se a gente já começa essa prática desde pequeno, quando a gente vai crescendo, vai ficando natural. A gente não precisa, nossa, se esforçar, vou ter que dar um estudo bíblico, nossa, que nervoso, não sei se eu consigo. Se a gente começar desde agora com as crianças, incentivar, vai ficar natural, ele vai crescendo e vai ser tão simples, vai ser tão natural. Você chegar e falar, vamos estudar a Bíblia e estudar. Vai fazer parte da vida dele depois que ele crescer. Exatamente. Mas para ficar natural, ele tem que começar desde pequeno. O que mais o Ministério da Criança faz? Vamos lá, esse foi um dos projetos. O Ministério da Criança também tem o Coral Kids. Coral Kids. A ideia é assim, que o coral cantasse mais, em mais lugares, né? Mas a gente ainda tá engatinhandinho. Nós temos também o 13º, sim, que é onde a gente traz para a igreja o que as crianças estudaram naquele trimestre. Legal. Porque as nossas salas são para lá, são separadas. Sim. Muita gente não tem criança, não está por dentro do que são as crianças dentro da igreja, né? O que as crianças fazem aqui. Certo. Então nós temos também, como parte eu falo ranking, mas não é ranking, né? O ranking, não, a gente tem que cumprir o ranking, mas não é ranking. É das diretrizes, a gente tem um cronograma que a gente tem que cumprir durante o ano. O manual, isso, para dar uma direção para o coordenador. O que a gente tem que fazer durante o ano? 13º sábado. Então, são todas as apresentações que a gente faz de tudo que a gente viu, de tudo que as crianças aprenderam, de tudo que nós, professores, ensinamos e o que as crianças aprenderam. E trazer elas aqui para frente, para falar no microfone, para cantar uma música, para elas irem perdendo o medo, a vergonha de vir aqui na frente, para que se torne natural quando elas crescerem. Discipulando desde pequeno. Desde pequeno, para quando falar assim, para quando crescer, já fazer parte de um grupo de louvor, que é tranquilo. Exato. Eles já cantam aqui desde pequeno. Para falar da pregação. Carta missionária. Então, assim, para tornar-se algo natural quando eles forem crescendo. Também temos a Quarta de Poder. Exato. Quarta de Poder. Quarta de Poder, eu chamo de Quarta Kids. Mas é Quarta do Poder. Quarta Kids do Poder. Que é um projeto para incentivar as crianças a pregarem. Pregar aqui na frente. Sim. Então, porque a pregação não é só para adultos. Tem muita criança com o dom da palavra. Tem o dom da palavra. Tem. Com o dom da palavra. Vindo aí, a gente e realmente às vezes a gente subestima as crianças. Exatamente. Fala, mas, né? Uma criança. É criança, né? Não. O que sabe? Sai mensagem. E sabe bastante coisa. E sai mensagem, sim. Eles sabem ler? Sabem mensagem. Então já é o suficiente. Se sabe ler e tem a Bíblia, filho, é só pedir para o Espírito Santo. E é interessante isso. Santo, que quem fala é ele. É interessante isso, porque a gente como igreja, e sendo da liderança da igreja, a gente tem que valorizar a questão de incentivar as crianças, desde dos 4 anos até aos 15, dos bravadores, enfim, mas essa faixa etária, a desenvolver os talentos aqui. Porque pensa, se não desenvolver aqui, onde irá desenvolver? Onde que vai desenvolver? E outra coisa, eu falo isso por experiência própria, porque quando a gente vai para a faculdade, quando você já tem o hábito de falar aqui à frente, contar uma carta missionária, cantar, desenvolver os seus talentos aqui, chega na faculdade para você apresentar algum tipo de trabalho, você já... 2 minutinhos você já sabe, já desenrola todo o tema. Então, a parte de formação de um caráter até profissional passa por tudo pelas que é desenvolvido aqui dentro. Pelas professoras. Isso é verdade. Professoras. Porque aqui, quando a criança fala, ela fala para muita gente. Ela tá com o microfone, ela escuta a voz dela. Na primeira vez, assim, daquele medo, né? Mas fica natural. Então, as quartas de poder, todos esses projetos, 13º, é para desenvolver os dons. Tem aquele que tem o dom de cantar, prefere ficar no louvor. As crianças, na verdade, passam por todas as etapas. Todos vão cantar, todos vão recitar verso, todos vão... Mas aí ela vai vendo, é uma oportunidade dela ver, dela sentir, experimentar cada passo ali para ver onde que ela vai se encaixar, onde que ela gosta mais, onde que ela consegue se desenvolver melhor. Então é necessário. Essa moça tem muita história. Essa moça tem muita história. E a igreja é muito, muito feliz de ter ela e a família dela toda aqui na igreja, porque realmente a família toda trabalha.
A família toda trabalha. Ela também traz os sobrinhos dela para o sábado aqui, para ficar junto com a gente. E na hora que acaba o culto, todo mundo vai ajudar até a tirar a pilha do microfone. Exatamente. Então, Até pilha do microfone. Eu me propus, né, assim, minha família tá ali, minha família tá aqui, venho à igreja, e aí eu tendo ali, sou professora do Ministério da Criança, sou coordenadora do Ministério da Criança, e eu tenho lá mais crianças na minha família, os meus sobrinhos. Eu falava, ai, Jesus, queria que eles viessem. Como que é o nome deles? É o Thomas e o Arthur. Thomas e Arthur. E aí eu falei, vou ver, né? Vamos ver se dá certo de eu trazer eles para a igreja. E aí deu certo, deu bom. certo. Meu irmão Tá falou, bom não, aqui, pode levar. tá aqui também. Pode levar. Eu falei, pode deixar, eu passo. Ajuda pego, também a volto. tirar a pilha do microfone. E assim, fiquei muito contente. Porque eles vêm à igreja e eles têm a oportunidade também disso tudo. Meu sobrinho, o Thomas, agora vai ser super missionário. Aí, ó, tá vendo? Tô responsável Tá pelo meu super missionário Thomas. E ele falou, eu também vou participar, né, tia? Vou participar, né, tia Júlia? Pronto. Falou, claro que vai, meu amor. Vai participar sim. Fica tranquilo, tá comigo. Vai participar. E ele gosta, e ele até já chegou pra mãe dele e falou assim, mamãe, é que lá na nossa igreja, né, tia Júlia? Lá na nossa igreja a gente faz assim. Eu falei, na nossa igreja. Tia Júlia, interessante. Júlia, Tia Júlia, eu achei isso. Tia então, Júlia. na minha família, eles me chamam de Júlia. Olha aí. Eles me chamam de Júlia. Maju foi quando era, assim, lá na minha infância, lá no bairro onde eu morava, assim, o pessoal me chamava de Maju. Só que na minha família é Júlia. Os meus tios me chamam de Juju. Juju, Julinha. Aí. E aí, minha mãe e minha irmã é Júlia. Então, eu sou a tia Júlia. O Arthur e o Thomas me chamam de tia Júlia. Só que na faculdade, na igreja, é Maju. Maju. E na minha mais vida simples, né? profissional, Maju, na minha vida mais simples, profissional, eu me apresento como Maria Júlia. Muito bem. Mais alguma coisa do Ministério da Criança? Pra gente, realmente, o tempo já foi. Ah, já foi. Então, O tempo eu já acho que foi. é isso. Eu acho que é isso, Ministério da Criança. E sempre tem espaço para ajudar no Ministério da Criança, não é verdade? Sempre tem espaço. O ideal é assim que a gente tenha muitos professores, vários professores. Por quê? Porque cada uma ensina de um jeito. Cada uma tem um jeito de ensinar. Então, eu até gosto de explicar para ela, assim, né, quando a gente faz um treinamento, que cada uma tem que passar por todos os processos. Na escola sabatina, a gente tem ali a carta missionária, a gente tem o louvor, as boas-vindas, a carta missionária, a lição, as atividades. Um programa montado. Um programa prontinho. E é importante que cada professora faça um rodízio, sabe? Faça o carrossel. Que todas façam um pouquinho cada vez. Por quê? Porque cada uma ensina de uma forma, fala numa entonação. Exatamente. E nós temos diversas crianças que aprendem de diversas formas. Exatamente. Então, aquelas que gostam de vozes mais baixinhas, elas compreendem melhor. Tem crianças que gostam que você gesticula mais, ela presta mais atenção. Então, a gente precisa, assim... Uma rotatividade. Uma rotatividade. Quanto mais, melhor. Muito bem. A Maju também participa de outros departamentos da igreja ou não? Ou só isso? Ou só isso? Você só foi isso modesto, não? hein? Você foi modesto com Só isso não. Então, de responsável, né, de líder, eu sou do Ministério da Criança. Mas ajuda não. Porém, eu também agora sou diaconisa. Olha só. Sou diaconisa, tenho até meu uniforme também. Sou diaconisa. Eu faço parte da equipe do Ministério da Mulher. Ajudo nos aventureiros. Que mais? Vai encher a mão facinho. E assim, na decoração, qualquer decoração, se é de Natal, se é de Páscoa, independente. Da equipe de eventos, da equipe de eventos e faz tudo. Equipe de eventos e faz tudo. E aí, o Conte que chamar, e agora também eu fui convidada para o MAP, estou aí no MAP também. Estamos no MAP? Estamos no MAP todos nós, né? Estamos no MAP. E o que não pode é ficar parado. Okay. É isso aí. Vamos lá. Temos algumas perguntinhas para você. Um bate-bola aqui, assim, ó. Tá. Tem que ser rápido? Seu verso bíblico preferido? O meu verso é Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Quando eu vi esse verso pela primeira vez, eu falei, olha, caraca, isso faz sentido mesmo. Como é importante a gente saber falar as coisas no momento certo. Porque às vezes a gente cria conflitos por estar falando, às vezes, o que é certo, mas no momento errado. Exatamente. E isso eu levo muito para quando eu preciso aconselhar algum casal, alguma coisa assim. Isso serve muito para casal, para o matrimônio, para filhos, relacionamento pais e filhos. Sim. Porque não é porque a gente é Sim, pai, não. que a gente é mãe,
que a gente pode qualquer coisa, falar qualquer coisa em qualquer momento. A gente pode gerar conflitos desnecessários. Serve para a gente conviver aqui dentro da igreja também. Serve para a gente conviver lá fora, na nossa comunidade. Então, assim, para mim, esse provérbio me ajudou em muito. Muito bem. Legal. Um livro que você recomenda? Um livro? Posso recomendar 2? Pode. Ó, Ouse Pedir Mais. Sim. Sabe? Sim, a casa, sim. né? Aham. A casa. Então, assim, ao invés de você ficar daquele, né, achando que você não merece, vou aqui para não atrapalhar Deus. Ouse pedir mais. Que Deus tem muito Ótimo. mais para te dar. Sabe o que você Ótimo. quer? Ótimo. Não é porque você merece, é porque Cristo morreu por você. Aí você se torna merecedor. Sim. E assim, livro bom, tá? Ouse pedir mais, que vai dar bom. Vai dar bom. E o livro que eu estou lendo agora, que eu estou gostando muito, é Como Ajudar o Seu Filho a Amar Jesus. E a gente vai estar fazendo uma escola de paz. Eu esqueci desse também, no projeto do Ministério da Escola de Criança, Paz. Escola de Paz. Olha Já aí. anunciei. Quando vai ser? Dia 21 de junho, a Mas de Escola primeira de mão, Paz. em primeira mão essa. E especial, a gente está com uma convidada 21 especial. de junho. 21/6, 21 de junho. É o mês que vem. Mês que vem. Tem um mês. Tem um mês. Vai acompanhando as redes sociais que vai vai ter, ter. vai Já tá ter, vai pronto ter. o nosso Isso. postzinho, Vai já tá acompanhando as pronto. nossas redes sociais. Vai ser aqui na igreja e é para todos os pais. Legal. Com o tema Como Ajudar o Seu Filho a Amar Legal. Jesus. Legal. Legal. E assim, esse livro, puxa, mostra assim quanto que é a gente, nós como pais, somos completamente responsáveis por isso. Por tudo. Porque o amor, ele não é natural. Por tudo. O amor, assim, fala assim, você tem que amar Jesus. Não é assim. Ah. Não, como é que você ensina o seu filho a amar uma pessoa que ele não vê? Exatamente. Uma pessoa que ele não toca? Exatamente. Uma pessoa que ele não está escutando? Fica fácil amar o pai e a mãe porque tá todo dia Isso. junto ali convivendo. Então, nós temos um papel fundamental. Não é só a gente falar também. Ixi, você tem que ler o livro. É muito bom. bem. Mas o que a Maju gosta de fazer nas horas livres, até parece uma piada, né? Horas livres com Então, tudo isso que ela falou. Horas livres, de verdade, gente, eu não tenho muitas horas livres. Por isso que eu ia falar. Mas vamos lá. Não tenho horas livres, mas assim, não tem, de verdade. Então, quando a Mas, família assim, para fazer mesmo algo assim, junto. Mesmo assim, eu sempre arrumo. Eu sou daquela assim que, às vezes, eu estou fazendo uma coisa muito importante, mas se me dá os 5 minutos, eu falo, ai, vou fazer outra coisa. E aí eu gosto de cozinhar. Eu cozinho. Até se eu Coisa estiver fazendo boa, alguma coisa, adoro se isso. bate na minha vontade de cozinhar, filho, pode parar, esquece. Eu faço um negócio, mas estou cozinhando. Eu entendeu? sei de um hobby da família. A noite da pipoca com filme. Eu sei essa noite. do lazer. Esse é agendado. Ó, tá vendo? Nós temos. A E noite eu acho do filme importantíssimo com e pipoca. isso não tem como pular. Em casa. Em casa. Então é cinema em casa. Eu falo que é o cinema em casa. Então é Exatamente. cinema em casa com pipoca. Exatamente. Nós temos todo domingo à noite. Chegou domingo à noite. Chegou domingo, já fala, hoje tem, né? Hoje tem. As crianças A gurizada e os já menores fica- já falam, hoje tem, né? E se por um acaso tem algum evento, aqui na igreja, se o culto vai estender mais um pouquinho, é um culto do Dia das Mães, a gente vai ficar mais um pouquinho, já começa. Mas hoje tem, né? Mas que horas que a gente vai embora? Que horas que a gente vai sair? Vai ter. Não se preocupa, não tem problema se a gente chegar um pouquinho mais tarde. Vai ter. Vai ter. Muito Então bem. a gente escolhe um filme que toda a família Sim, pode assistir sim, evidente. e pipoca. Muito bem. Um personagem bíblico. Marta. Marta. A gente fala, ai, Marta. Nossa, ela deixou Jesus em segundo plano. Mas eu sou muito igual a Marta. Eu entendo Mas bem ela você. tem pontos super Eu entendo positivos. bem você. Entendeu? Se a gente tivesse um monte de Marta aqui dentro da igreja, Opa. cara, o negócio está decolando. Marta, proativa. Ela era proativa, ela era hospitaleira, ela servia bem as pessoas, ela fazia as coisas com amor. Não precisava ficar mandando ela fazer. Exatamente. Era nato dela. É trabalhar, é servir. Atos de serviço. Atos de serviço. E a minha linguagem de amor, atos de serviço. Para quem me Exatamente. conhece sabe Sim. que quer me agradar é atos de serviço. Sim, Mais do que um bombom da Cacau Show. São atos de serviço. Então, Ok. assim, eu vejo Marta como uma mulher top. Que teve a oportunidade de entender que isso tudo é muito importante, mas Sim. que antes de tudo isso, Sim. primeiro
vem Deus na nossa vida. Primeiro a gente tem que escolher a melhor parte, que é Cristo, e depois, filho, aí mãos à obra. Exatamente. Então, quando ela entendeu isso, eu penso que ela continuou sendo proativa, continuou trabalhando, mas entendendo que primeiro de tudo vem Deus na nossa vida. E eu demorei um pouquinho para entender isso, porque eu achava que era muito mais importante, não que não era importante a meditação matinal, a estudar a lição, mas eu não tinha como primeiro do meu dia. Eu sempre tinha alguma coisinha para fazer antes, porque eu sempre gosto das coisas tudo bem feitinhas, né? Mas eu entendi. Então, eu falo que Marta Marta é muito importante. Assim, tem muitos personagens bíblicos, mas tem Marta, realmente. Olha, tô vendo a Marta aqui. Para encerrar, qual conselho, pensamento, qual a mensagem final que você deixa para o nosso pessoal que está assistindo a gente? Olha para lá agora. Bom, um conselho, um pensamento é sempre olhar para Cristo. É importante a gente andar no caminho com Cristo. É importante a gente andar com as pessoas, amar pessoas, sorrir com pessoas, chorar com pessoas. Porém, o nosso foco maior, ele deve ser Cristo. Porque quando a gente olha para Cristo, a gente deixa de ver o defeito dos outros, a gente deixa de se comparar com os outros. Porque a nossa comparação tem que ser com Cristo. O nosso espelho tem que ser Cristo. E não fulano, não ciclano. Então, queridos, foco firme em Cristo. O nosso foco é Cristo. Amém. Não se espelhar em pessoas, mas em Cristo, porque a cada dia nós seremos pessoas melhores, mais parecidas com Cristo. Rapaz, tem muita história essa moça. Vai ter que ficar para vai ter um outro pódio. Vai ter um outro pódio, porque tem muita história dessa moça. Mas Maju, muito obrigado por você ter vindo. Você é uma bênção para essa igreja. Convite. Você é uma bênção para a sua família. Você é uma bênção para os amigos. Então, realmente, que Deus continue te usando. Você e sua família, que realmente vocês sejam sal onde forem. Amém. Seja o tempero, a família. Seja o tempero de Cristo onde forem, não é mesmo? É isso aí. É um privilégio ter você conosco na liderança da nossa igreja, porque a gente percebe que juntos, quando existem pessoas comprometidas, a gente pode ir muito além. E a gente fica feliz de ter você na liderança da nossa igreja e principalmente liderando as nossas crianças. Exatamente. Porque eu ainda não sou pai, mas eu espero que um dia, quando eu for pai, eu sei que ela estará em boas mãos. Se é assim, então você segura lá, tá? Mas é mais forte do que ela. Ministério de Criança é mais forte que ela. Assim, as nossas professoras muito bem qualificadas para isso. Obrigado, Maju. Obrigado. Mas olha, eu acho difícil eu sair do Ministério da Criança. Difícil assim, nem que seja para estar lá, ó, professor, nem que seja para estar lá segurando um flanelógrafo ali, ó. Seu pé vai estar sempre no Ministério da Criança, não nem preocupa que seja não. para segurar o personagemzinho, fica que de segurar vai uma sim. ofertinha. Eu vou estar sim. sempre ali, assim, meu coração é do Ministério da Criança. Maju, valeu. Valeu, Maju. Obrigado. Eu que agradeço, gente. Mais uma vez, mais um Pó de Bairro, né? 60 anos de Barra Mambaí. É isso aí. E a gente está sempre, sabe onde a gente sempre está? Igreja Adventista do Sétimo Dia, Avenida Salgado Filho, 602, Barra Mambaí. Nossos cultos é sempre sábado, às 8h50, domingo, às 19 horas e quarta-feira, às 19h30. Muito bem. São todos convidados. Venham, acompanhem a gente. Se inscreve no nosso canal, sempre está sabendo quando chega a novidade, tem outros materiais também, entendeu? E vamos embora? Vamos embora. Chega? Vamos embora? Vamos embora. Então bora. Pompeu, valeu. Obrigado, Pompeu. Mais uma vez, Pompeu, um abraço. Até o próximo. Até mais.